Uou, vocês não vão acreditar o que é que acabou de me acontecer no autocarro para aí há 10 minutos. Mas bem, vamos começar isto como deve ser. O meu nome é Mizinator e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E agora, esta história alucinante. Quer dizer, não é bem alucinante. Uou, o que aconteceu foi extremamente estúpido, a sério. Então, imaginem que vocês vêm da escola, acabaram um longo dia e estão cansados, vêm no autocarro, quase a dormir, porque, como é óbvio, passaram a noite toda a jogar. E estão ali a descansar enquanto desfrutam da viagem, que preferiam estar a fazer de carro provavelmente. E de repente, isso foi o que me aconteceu hoje. Pronto, é o que me acontece todos os dias, eu ando sempre de autocarro. Uh, e de repente eu estava sentado atrás de duas raparigas. Uma delas tinha um visual um bocado fora do comum. E de repente o senhor mais velho, um idoso, começa a olhar para elas e faz um comentário. E eu olhei, estranhei um pouco, claro, porque não sei, não pareciam ter nada a ver, até porque eu tinha quase certeza que ele tinha entrado depois. E na verdade isso tinha acontecido. O senhor, uh, eu achei que ele fosse o avô, mas então ele diz qualquer coisa como: Que tristeza! Devia ser eu finalmente! Ao que a rapariga, uma delas, a tal que tinha o visual assim, mais fora do comum, responde: Ah, já fui, há algum problema? E o senhor fica a olhar para ela com uma cara de. Como é que se chama aquela cara? Desespero. Não é, é como se fosse desespero no futuro da humanidade. E diz: Que tristeza! Tudo bem então? E depois utilizou uma palavra qualquer do dicionário dos senhores mais idosos que eu não conheço também. Mas que queria dizer basicamente, ou seja, estava a chamá-la de triste, estava a dizer que ela era tipo uma aberração, basicamente. E não que eu concorde, atenção, estou só a citar. Ao que a miúda, que tinha para aí uns 18 anos, responde: Ah, triste era o seu pai por ter um filho como você. E o senhor sai do autocarro a dizer: Que triste, que triste. A menina continua a dizer: Ah, vai para o c... da... e o senhor também tinha dito alguma coisa como: Pelo menos faziam isso às escondidas. E foi aí que eu percebi. As duas raparigas eram lésbicas. Eu ainda não tinha dado por nada. E o senhor, pronto, não era a favor disso. Se bem que eu não acredito que haja pessoas a favor nem pessoas contra. Até porque não tem que haver. São características das pessoas e ninguém tem que ter opiniões acerca disso, simplesmente. Na minha opinião. Oh meu Deus, que paradoxo. Mas enfim. O que eu acho é o seguinte. Para já, este tipo de situações não deviam sequer existir. Mas existem, é um facto. E quanto à homossexualidade, não tenho nada a dizer, sinceramente acho que nem é preciso ter uma opinião, simplesmente existe, está lá, e por isso. E ponto final. E cada um faz o que quer. Mas por outro lado. E acho que, claro, o senhor não devia ter dito aquilo, não é? Mas por outro lado, a forma como a rapariga respondeu também não foi a mais correta. Porquê? Porque o senhor já era idoso e, como tal, tinha sido educado numa época em que aquele tipo de situações não eram aceites, vá. E isso foi a forma como ele foi educado. Não é, ele não escolheu para ser educado assim. E está bem que ele podia ter uma opinião própria, mas já era realmente muito idoso. E eu acho que neste tipo de situações, quando nos paramos com isto, devemos simplesmente ignorar e pensar que, bem, nós temos o nosso ponto de vista, ponto final, não é? Não temos que levar com ofensas e ser atingidos por elas e não temos que criar ali tipo uma peixeirada por causa desse tipo de coisas. Até porque se ninguém ligasse, ele provavelmente ia se calar e ia fazer o que fez, que foi isto embora de qualquer forma. Mas pronto, a menina reagiu, a situação deu-se e eu acho que quem esteve mais errado, na minha opinião, foi o senhor, não é? Acho que é um bocado óbvio. Mas ela também não devia ter reagido assim. Temos que compreender que as pessoas foram educadas noutra época em que as coisas eram diferentes. Mas, e atenção, não estou a dizer que isso desculpa o que ele fez, mas simplesmente há coisas que se podem evitar, que neste caso era tanto ele ter dito aquilo como ela ter respondido, e não que tenhamos que viver oprimidos e discordo completamente com aquilo que ele disse. Quer dizer, também acho que há limites. Aquilo de andarem-se tipo a comer agressivamente, como era o caso,
em sítios públicos não acho bem, nem para casais homossexuais nem heterossexuais. Acho que tem que haver privacidade e as pessoas devem fazer esse tipo de coisas em sítios onde estejam sozinhas. E pronto, e esta é a minha opinião sobre isto. Concluindo, não deve haver discriminação, obviamente, e este tipo de situações devem passar ao lado de quem está a ser ofendido, porque realmente não vão dar fruto nenhum. Espero que tenham gostado deste vídeo. Foi diferente dos outros, mas, oh meu Deus, isto aconteceu há poucos minutos e eu senti necessidade de me expressar. Bem, um beijinho à avó, um beijinho à prima e outro a vocês mesmos, não por esta ordem. Tchau.